Olá pessoal, nesses tempos da Covid, a gente vai falar hoje sobre um tema super interessante que é machismo e isolamento social. E para fazer isso, eu estou trazendo um convidado super especial, o Reinaldo Bulgarelli. Ele é educador, consultor de empresas, um super especialista em diversidade. E como o tema merece, a gente vai fazer um vídeo mais longo do que o que vocês estão acostumados. É um papo muito bacana, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Segura aí que eu já volto. Com o Reinaldo, claro. Valeu! Oi, Reinaldo, tudo bem? Tudo Obrigado por bem. aceitar o convite aqui para a gente falar um pouco das relações de gênero nesses tempos de isolamento, né? Acho que é importante a gente trazer esse tema. A gente está falando muito do isolamento, está falando muito do isolamento dentro das empresas. Eu não vejo muita gente falar sobre machismo, né? Como é que isso pode estar impactando o machismo pode estar impactando nesse isolamento. É, importante. Eu sou consultor, sou um homem branco, gay, e lido com as questões de gênero dentro da empresa, onde a gente enfrenta ali dentro o machismo. Agora que a gente está em tempo de isolamento, esse machismo que já existe na sociedade, no mundo, agora ele está ali dentro de casa. E então é interessante que a gente fale sobre ele, porque tem impactos, né, na vida das pessoas, e é interessante que a gente chame atenção para isso. Você acha que a gente fala muito do que as mulheres já ocuparam seu espaço no trabalho, mas os homens ainda não ocuparam esse espaço dentro de casa, né? Você acha que é uma oportunidade para transformação isso? Eu estava conversando com um amigo outro dia, na verdade estava conversando com alguns homens, já tenho muita história para contar, né? Mas a gente ouve coisas do tipo, pô, cara, descobri que eu não sabia nem onde ficava a lata de óleo. O outro brigou com a esposa porque está todo mundo isolado em casa, e aí a mulher trabalha, ele trabalha, e a mulher chegou um dia para ele e falou: Olha, desculpa, mas preciso que você faça o almoço hoje para o nosso filho, porque eu tenho que ter uma reunião na hora do almoço. Já deu problema. O cara falou: Pô, mas eu não sou eu que faço a comida em casa. Então, quer dizer, já estão surgindo essas histórias, né? Já seria, né, como sempre, uma boa oportunidade, já que nós estamos nessa condição, né, não tem o que discutir sobre isso, apesar de gente querer discutir a importância o isolamento, mas é interessante mesmo que as pessoas aproveitem esse momento, né, os casais, filhos também, né, a relação homem-mulher dentro de casa, onde esse homem indo para casa, aproveitar esse tempo aí, né, para não ficar à toa, parado no sofá ali, né? Comece a tomar conta de casa mesmo, dividir tarefas, entender a dinâmica da casa, né? O que que tem que fazer, porque do contrário fica um tédio muito maior ou uma situação muito mais difícil para administrar com os filhos, com a própria mulher ou as mulheres da casa, né? A gente também pode generalizar para falar das irmãs, da relação com a mãe, com as irmãs, com a coisa toda, né? Não é só com a esposa, né? Pois é, mas se o cara não quiser mudar, não rola, vai ter conflito, né? É, o trabalho, você vê, por isso que, tipo, quando a gente trabalha segurança dentro da empresa, você espera, né, que a pessoa use os EPIs, ou a mentalidade da segurança, que ela leve para casa, né, que ela leve para a vida, que ela na estrada, que ela em todos os lugares, ela tem essa prática, essa cultura da segurança. Quando a gente fala de diversidade como um tema, né, para trabalhar a qualidade das relações de todas as pessoas, também se espera isso e a gente deveria trabalhar estamos falando, né, da minha experiência, da sua também, a questão das empresas. Seria interessante que a gente sempre desse essas dicas, né, esses toques para homens, sobretudo, para poder vivenciar, por exemplo, agora esse momento inusitado, inesperado, né, que você não está preparado, você não consegue nem ter uma rotina, às vezes, dentro de casa, que ajude, claro, estou generalizando aqui, né, pensando aí nos homens mais machistas, que têm mais dificuldade de se achar numa hora dessa, né, dentro de casa, sem ter muito o que fazer, e como é que ele ajuda nessa situação, né? Sem dúvida. Eu espero que seja um momento de transformação mesmo, né? Que a gente
ou que os mais machistas, eu passei por isso também, né? Eu tive que virar dono de casa para mudar, né? Mas quem sabe seja um choque aí, um pouco de realidade, para perceber como as mulheres também ficam muito sobrecarregadas, né? Eu ouço a história dos homens, mas também ouço de mulheres, né? As mulheres falam, poxa vida, eu estou aqui dentro de casa, eu tenho que fazer tudo, não tenho ninguém para me ajudar, principalmente quem é sozinha, né? A gente já fala até de não ajudar, mas é compartilhar, mas enfim, que eu torço para que esse momento seja um momento também para que os caras que realmente não sacaram isso comecem a entrar nesse jogo de verdade, né? Você tem bem lembrado aí também a questão da mulher, né? Pois é. Porque você tem muito que não é inerente, né? Não é genético. Cuidar da casa não é uma coisa que vem. Você tem muitas mulheres que foram para o mercado de trabalho, nunca se envolveram com as atividades de casa. Agora dispensou a empregada doméstica, né? E se ela tem esse homem dentro de casa, ela também às vezes está vivendo uma situação difícil de não ter a prática. Ela também não sabe onde está a lata de arroz, Pois é. o que, que a criança gosta de comer. Enfim, ela não vive esse cotidiano, ela também está vivendo uma situação complicada. Pegando esse tipo, né? Pois Pegando é. aí um grupo. Mas o nosso foco aqui são os homens, né? Os homens, Pois é. como você fala aí, que bacana. Eu também espero mesmo, mas a gente precisa falar sobre isso para se dar conta, né? Puxa, aproveita esse tempo dentro de casa para saber o que o teu filho come, né, homem? Para saber como ele está na escola, para acompanhar as questões dele, né? Esses filhos de Pois é. qualquer idade aí, aproveita para dialogar com eles, elas, né? E Pois é. poder entender o que, que é o cuidado da casa. E isso é educativo também, né, Cláudio? Você que viveu essa situação, eu também já fui muitos anos dono de casa, né? Aquele que cuida da casa, que faz a própria comida tal. Você desenvolve um monte de competências aí, ó, eu olhando para o Ó mundo o do trabalho. consultor. Você não Mas olha, desenvolve um monte de entendimentos, de conhecimentos que são interessantes para dentro de casa, né? Para pois é, a vida toda, né? Para a vida dentro das empresas também, né? que a gente ouve muito, vê muito piada machista agora, né? Os casamentos que já foram dissolvidos por conta do isolamento, né? É claro que as relações ficam mais intensas, vamos dizer assim, e talvez, pela falta de relacionamento, talvez as pessoas até vão conhecer um companheiro ou companheira que não conheciam antes, mas acho que faz parte do aprendizado isso, né? Agora, eu acho que um pouco o fato dessa piada machista surgir vem da coisa de que os homens realmente vão ter o mais machista tem um problema enorme para se adaptar nessa situação. E aí dá conflito, né, Reinaldo? Eu estava vendo aqui um estudo da ONU no Mulheres que as estatísticas mostram mesmo que a violência baseada em gênero ela aumenta, né? A violência doméstica, a exploração até sexual tende a aumentar quando as famílias estão num estado de tensão. Tem estatística sobre isso, né? Queria que você comentasse um pouco também, se você já viu alguma estatística, mas enfim, é um dado preocupante, porque você isola as pessoas dentro de casa, se você já vive uma relação conflituosa, é claro que a tendência é que isso vai aumentar, né? É, tem algumas estatísticas já mostrando aí, aumentou em 50%. Está muito recente ainda o isolamento. Sempre é bom ter o pano de fundo, né? A sociedade brasileira é violenta, a violência contra a mulher no Brasil é gravíssima, e essa situação de isolamento com as crianças também dentro de casa tem gerado sim um aumento da violência, por isso é importante agir sobre isso. Violência contra a criança, né, do homem contra a criança, do homem contra a mulher, aumentou, tem aumentado, há quem fale aí nesse dado, é grave, né, aumentou já 50%, então mostra, né, uma situação complicada, você vê, o isolamento está obrigando pessoas a conviver e que não conviviam antes, né? Isso que você fala de se conhecer, que é um processo, né? Você pode casar com uma pessoa, daqui a alguns anos você vai descobrir que é outra, né? Você é outro, ela é outra, então conviver pode ser algo muito interessante para recombinar as relações, repactuar muita coisa, né? Entender o que aconteceu na vida da pessoa, as coisas todas, ou pode virar esse caos, né? De violência, de prática de violência acirrada aí, né? Pois é, e é interessante que a casa deveria ser um lugar seguro, né? Nesse caso de hoje, o,
com a Covid, a casa deveria ser um lugar seguro para todo mundo, né? Mas infelizmente não acontece assim em todos os lares, né? Eu estava vendo uma matéria da Plan Internacional que fala disso, né? No Brasil você tem a ocorrência de 4 casos por hora de meninas que sofrem algum tipo de abuso sexual. Meninas até 13 anos de idade. É um negócio assim absurdo, né? Então, quer dizer, esses dados são até do Fórum de Segurança, do Fórum Brasileiro de Segurança. Acho que não é uma questão da gente questionar se a medida do isolamento ela vale, é claro que vale, né? Os cientistas todos dizendo isso, mas eu acho que tem que ter uma preocupação das autoridades também, principalmente de preservar que o sistema de acolhimento e o sistema de atendimento às vítimas, sejam as mulheres, sejam crianças, de violência doméstica, que elas possam estar amparadas, né, Reinaldo? Acho que tem que ser uma preocupação. Você vê que a gente não pode analisar um problema desse como da doença só do ponto de vista exclusivamente sanitário. Até uma discussão enorme, falando de economia, a gente não vai entrar nesse mérito, mas tem outras questões que estão relacionadas, que são importantes porque estão relacionadas à vida também. Porque o vírus é um vírus, né? Nós é que pensamos, que tomamos decisões, o vírus está revelando nossos modos de viver, nossas relações, a maneira como a gente estrutura essa cultura, né, onde a gente vive. Então, junto com a discussão do ponto de vista biológico, sanitário, como você falou, essas questões todas, é claro que tem as questões sociais todas, né? E tudo isso está junto, né? Economia e tudo isso está junto. Quando você aumenta a violência doméstica, é isso daí. Chama atenção para coisas que nós que trabalhamos esses temas, que a gente chama atenção, né, das pessoas para essas questões de gênero e tal. É interessante para ver assim, o que é uma família, né? A gente idealiza a família e às vezes até com questões religiosas. Às vezes a família é o pior lugar que você tem para viver, onde você sofre abusos sexuais, violências das mais diversas. Então não é por ser uma família, né? Isso leva ao quê? A dissolver a família? Pelo contrário, a valorizar aquelas famílias que conseguem se constituir efetivamente como família, né? Um grupo que se apoia, que se entende, as pessoas que se gostam no sentido de se respeitar, né? Porque nem sempre vai gostar de tudo ou em todas as situações, né? Mas você tem algo que une ali, né? Aquele grupo familiar. Quando você vê a violência, ela é a expressão de que isso daí não está existindo, vamos chamar de violência, todas essas situações, né? A violência psicológica, a violência sexual, a violência física, né? Moral, enfim, revela algo que já não estava bom nessa família. Como as pessoas estão isoladas, é preciso sim que o Estado, que a sociedade, que as organizações preste atenção nas pessoas e busque meios, né, de suportar aí quando você está precisando denunciar isso, né? O 180 é um canal importante aí, né, para as pessoas poderem denunciar qualquer situação, não se sentir tão isolada do ponto de vista da proteção do Estado, né? Muito bem lembrado. Aliás, falando em família, a nossa ministra da Família, Damares, pelo menos num ato mostrando que o governo está acompanhando, o Ministério lá está acompanhando, já sabe que os casos no Brasil de violência doméstica estão aumentando muito. Então, eu vi uma matéria, ela dizendo que vai apressar o desenvolvimento de um aplicativo para que as pessoas possam denunciar, sem entrar no mérito de medidas, mas, enfim, a gente já percebe que isso está aumentando no Brasil, embora esse isolamento social seja recente. É importante que o Estado esteja atento e, como você falou, que as organizações, a sociedade como um todo, né? A gente ouve muito aquela expressão terrível de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que é uma hora da gente também estar exercendo um pouco o nosso papel como cidadão e de estar, de fato, preocupado com quem está do nosso lado, né, Reinaldo? Acho que eu, assim, tenho esperança a gente sabe que não vai ser um período fácil que vem pela frente,
a gente não sabe o que vai acontecer em termos financeiros, a gente não sabe o que vai acontecer em termos políticos, mas eu acho que é importante a gente ter no horizonte que, como cidadão, como indivíduo, a gente pode fazer muita coisa, e eu acho que nessa questão da violência doméstica, os homens precisam, os que não são os agressores, né, precisam, de fato, começar a perceber que a gente pode sim fazer alguma coisa para mudar esse jogo. É muito injusto achar que essa briga contra a violência de gênero, a violência doméstica, é uma coisa exclusivamente das mulheres. Né? Não dá para ser assim. Não pode, a sociedade toda tem que estar atenta a isso, né? Eu acho que a gente podia, depois, mais à frente, ou encerrando o vídeo, dar algumas dicas aí, as minhas mais conceituais aí, né? Mas essas práticas também, né? 180 é um telefone para ser utilizado. Esse aplicativo, vamos ver em que tempo, né, que isso vai surgir, quando é que ele vai ser feito, mas é um recurso tecnológico muito interessante. Do outro lado, né, o próprio aplicativo ele pode já orientar as pessoas, né, do que fazer, mas também ter alguém, né, qualificado, preparado do outro lado para poder orientar aí, atender, dizer o que fazer nessa situação que a gente está vivendo, sobretudo de isolamento. Isolamento não quer dizer também ficar à mercê aí desse tipo de violência, né? Essa questão da família, isso é alimentado, o machismo, o que significa, né? Uma das questões do machismo é essa divisão de papéis. Então, cabe à mulher isso, cabe ao homem aquilo. Precisa acabar com essa mentalidade, né? Todo mundo nasceu para ser feliz, né? Então, não tem o trabalho de casa da mulher, o trabalho fora é do homem, até porque isso já não acontece, né? Já não é bem assim. De novo, isso vale para a mãe, para a irmã, para as filhas, para todo mundo, né? A relação de homens e mulheres deve desconstruir, né? Vamos chamar assim, essa questão dos papéis. É uma das faces do machismo. Outra é essa ideia de dono, né? O homem é o dono da mulher e por isso essa ideia do vizinho não poder meter a colher, porque, né, o homem está ali com uma propriedade, então ele dispõe da vida das mulheres da casa, né? Porque isso, de novo, vale não só para a esposa, para mães, para irmãs, para filhas, né? E às vezes quer dispor até do corpo mesmo, no sentido do sexo, né? Da mulher, sem dúvida, e das filhas, não é assim, né? Não é Está lá assim. para servir, né? É terrível isso. É, É, a ideia de provedor também já não cabe mais. Então, um homem que ainda se coloca essa tarefa, eu sou o provedor. A gente que diz, né, mãe solteira, como mãe solteira? É uma dona de casa ali, é a chefe, né, a líder da casa e assim, a vida mudou, né? E você ainda se colocar essa obrigação de provedor, as pessoas casam para serem parceiras, né, na vida. Deveria ser assim, né? Trabalhando aí com a ideia, né, do que seria o ideal. Parceiros. A mulher quer um parceiro. São raras as mulheres que ainda hoje querem um provedor, né? Ela quer um parceiro, até mesmo que ela seja uma dona de casa, que ela escolha cuidar das crianças, tal, mas é como uma parceira, não ali subordinada a um dono, a um cara que se acha o provedor. Essa pressão sobre os homens não ajuda, né? pois é, você sabe que eu escrevi o livro Macho do Século XXI, contando a minha história. Eu gosto de dizer que eu sinto saudade dos tempos em que eu era macho do século XX, né? É muito legal ser macho do século XX. Você trabalha bastante, afinal de contas, você é o provedor da casa, mas aí você chega em casa, o jantar já está lá milagrosamente posto na mesa, as crianças já estão prontinhas, né? Já fizeram o dever, a roupa está lavada para o dia seguinte, aí você chega, o jantar está na mesa ali, você come, se você for mais legal, você tira os pratos, põe dentro da pia, e aí você liga a TV, vai assistir um jogo do Palmeiras, e se tudo der certo, ainda a tua mulher traz uma cervejinha gelada para você, né? Mas é muito mais legal a gente perceber, como você falou, que os tempos mudaram, é muito mais legal ser macho do século XXI, que é quando a gente, lógico, fica mais cansado, porque a gente participa mesmo de verdade das tarefas de casa, a gente sabe, por exemplo, como você falou, que o seu filho gosta de comer, né? Enfim, a gente se cansa mais, não se cansa mais do que as nossas companheiras, mas fica cansado igual, né? Mas pelo menos você dá a chance para quem está do seu lado
de poder também ter uma vida mais bacana, mais leve, de poder que essa pessoa possa ter uma carreira profissional, que essa pessoa possa viver com todos os seus sonhos, né? Que é o que os homens podem fazer livremente, né? Pegando esse gancho aí, eu vi uma definição que achei ótima, né? Que a gente tem aí, a gente está percebendo o surgimento aí dos coronamachos, né? Que é aquele cara que nunca fica doente, aquele cara, se for atleta, então menos ainda, aí vira uma gripezinha. Mas é o cara que não quer mudar, né? É o cara que ainda está vivendo nessa quase fantasia de que eu sou indestrutível, eu sou o cara forte, eu sou o cara que deve dar as cartas, enfim. Eu acho que está cheio, a gente já falou aqui, mas eu acho que está cheio de corona macho por aí. Eu espero que esse seja um momento para que a gente possa, de fato, rever as relações e que a gente, sem dúvida, saia dessa história mais forte, que a gente, no mínimo, possa dar um pontapézinho inicial para começar uma virada, né? A gente virar a curva do vírus, mas também virar essa página do machismo, para que a gente possa, de fato, ter relações mais bacanas, mais de maior respeito, seja dentro das organizações, seja dentro da família, seja na sociedade como um todo, né, Reinaldo? É o tipo de tema, né, que a gente está falando da vida toda, né? Não é só no trabalho, porque as empresas mais avançadas, não é qualquer trabalho, né? Qualquer empresa, qualquer organização, mas essas empresas mais avançadas nesses temas, que é onde eu circulo, é onde você é convidado para poder estar falando, né, dessas questões, sobretudo para os homens, e isso é muito legal. Elas têm ajudado os homens a pensarem sobre isso e a mudarem, a dar essas dicas, né, de maior participação. Então é bacana, a gente está falando de algo grave, que esse machismo, além dessas armadilhas todas que cria para o homem, né, de você se sentir obrigado, de você num momento desse não mostrar nem a sensibilidade, você não mostrar nem medo. As pessoas estão assustadas, estão com medo, e aí, se você é homem, você não pode mostrar isso, você não pode estar ali diante da família conversando sobre isso, é triste. Mas a gente mostrou uma face mais cruel e chamando atenção para isso, que é a da violência mesmo, né? Violência física, violência sexual dentro de casa é terrível. As armadilhas do machismo são horríveis no cotidiano da vida, né? São horríveis para os São homens. As cruéis para mulheres os nem se falam. homens, pois eu acho que elas são terríveis, como você falou, são muito ruins para os homens. É lógico que para as mulheres elas são mais cruéis, tem essa face toda relacionada à violência, né? Mas é claro que a gente precisa, sim, perceber que é um momento de mudança e que dá para virar esse jogo, eu acho, né? Dá para virar. Aprenda a cozinhar, por exemplo. Não é um absurdo uma pessoa não saber preparar o alimento para si, se ela ficar sozinha, se não tem coisa, né? De novo, estamos generalizando. Tem um monte de homem aí que cozinha, que ajuda, que faz. Nós estamos pegando no pé aí desse homem que tem esse tipo de dificuldade, não lava a própria roupa, não sabe lavar roupa, nem no tanque, nem na máquina, nem em lugar nenhum. Você não saber se cuidar, o cuidado é uma atividade tão bacana para o homem, né? Você aprender a se cuidar, que os homens não se cuidam, né? Não Sim, se cuidam. tem A essa saúde, os desculpa, indicadores né? de saúde mostram isso, né? E tudo vira desculpa, né? A primeira eu sou um desastre fazendo isso, então é tão ruim que a minha mulher até fala para eu não fazer. É uma super desculpa, né? Porque se você vai morar sozinho, das duas, uma, ou você vai viver de comer em restaurante para o resto da vida, ou de comer sanduíche, ou você vai aprender a fazer, né? Eu também dava essa desculpa. Quando eu estava lá, né, do macho do século XX ainda, eu também falava que não sabia, nunca tinha fritado um ovo, mas aí a hora que eu precisei cozinhar para minha filha, não tinha escolha e aprendi. Eu acho que tem uma série de coisas que a Não, gente, eu vou falar como machão, né? Por comodismo a gente não muda mesmo. o teu livro é lindo por conta disso, né? E as tuas palestras, porque ele mostra isso, né? Você com muita humildade, sem vergonha nenhuma, dizendo isso, né? Eu gostava do século XX, né? Pois O é, privilégio nos acomoda. E você fazer essa mudança não é fácil.
E também cabe lembrar, né, Cláudio, que você foi um caso radical, claro, mas, né, que você teve que ficar totalmente em casa. Né? Em Sim, geral, a sim. gente pode pelo menos dividir tarefa. Quem sabe dividindo, nem fique tão pesado, não. A mudança é pesada, é cansativa, mas o trabalho fica até menos pesado, fica mais leve para o homem e para a mulher, se eles dividirem, né? Porque as horas de trabalho dedicadas ao trabalho dito produtivo e as atividades para o trabalho dito reprodutivo, que é esse do cuidado, cuidar da roupa, cuidar da alimentação, cuidar das crianças, cuidar de casa, né, das coisas todas, se dividir esse número de horas, claro que vai aliviar para os dois. Mas a mulher também, às vezes, pega no pé do homem, né? Sim. Você não vai fazer direito na primeira vez, vai queimar o arroz, não vai tirar o pó do chão, não vai limpar as coisas do jeito que deveria, a louça vai ficar ainda meio suja. Quer dizer, ter esse trabalho educativo, não estou jogando de novo nas costas das mulheres, né? Mas num casal, tenha paciência, né? Porque com Não, esse homem que se principalmente com os dispõe a filhos, fazer né? essa mudança, né? As mulheres com os filhos, a gente sabe que os filhos são um território totalmente feminino, até porque a mulher, os primeiros 3 meses, fica naquela dedicação total à criança, enfim. E aí a gente começa a acreditar, e depois, por comodismo meus, que aquela criança vai quebrar se a gente for botar a mão nela, né? Então, eu acho que, de fato, é uma mudança para todo mundo. Você estava falando aí da coisa do macho do século XXI, né, que a mudança foi muito radical. Eu brinco nas palestras falando, olha, é lógico que eu gostaria que todo mundo pudesse ter uma experiência radical como a minha, mas não dá para todo mundo virar dono de casa, né? Agora, quem sabe o coronavírus seja um momento mesmo né, das pessoas, um choque de realidade, eu acho, porque eu gosto, sempre que eu ouço você falar, eu gosto que você usa a expressão de é só a vida real, né? É Então, acho que a vida pode como ser ela um é. choque. A vida como ela é. Então, acho que é isso. A vida como ela é a gente cuidando do teto de onde a gente mora, a gente cuidando das pessoas que estão do nosso lado. Enfim, isso não depende, ou não deveria depender de gênero. Que esse corona venha, né? Que pelo menos para isso tenha uma boa serventia. E eu acredito que a gente tocando nesse tema, quem sabe faça todo mundo parar para pensar também. Pelo menos, né, Cláudio, é isso. Pelo menos para pensar. Se for além do parar para pensar, assim, se disponha à mudança, faz bem. Isso vai te conectar melhor com a tua companheira, com as mulheres da sua vida, né? Aprenda a cozinhar, isso é bom, né? Aprenda a limpar a casa, aprenda a fazer essas coisas. Isso não vai te tornar menos homem, né? Isso não é uma atividade genética, tá no meu sangue. Não, isso daí é tarefa, gente. Isso daí, pelo contrário, né? Hoje você vai ser reconhecido muito mais como aquele que sabe ser parceiro, companheiro, e É, não provedor, e não o dono, né, das coisas. Saia desse lugar, né? Saia é, desse lugar. Isso exige a humildade que você teve ali, né? De reconhecer, falar, puxa, não quero, não sei, tava bom do outro jeito, vou ter que me virar para fazer essas coisas. Por que não? Por que não? O teu relato, o relato de tantos pais que se aproximaram dos filhos, né? Pais, homens, que se aproximaram das filhas, dos filhos, porque tiveram essa oportunidade. Passa a vida, a pessoa vai dizer, pois é, não tive, né? Essa convivência com os filhos, que é mais do que cuidar, proteger, prover, é conversar, é estar junto, é entender. Isso é muito bacana, acho que é uma boa dica aí para a gente dar também, né? De disposição das pessoas para agir na prática, né? se abrir, né? Se abrir e querer, de fato, fazer a transformação. Reinaldo, super Por aí. obrigado. É sempre legal falar com você. Não sei se tem alguma coisa mais que você queira acrescentar. Não, excelente. Estamos falando de nós, homens, gays ou não, né? Homens trans também. Vamos pensar em todo mundo, né? Quando a Esses gente fala papéis. de gênero, violência de gênero não significa só quem está na caixinha de homem e quem está na caixinha de mulher, né? É isso também. Tem que pensar a qualidade das relações, né? Essa é a tarefa hoje. Muito bom. Sempre bom falar com você, porque a gente sempre bate nessa tecla, né? Cuidar das relações, né? Isso é bom para todo mundo.
Foi muito Cuidar bom. das pessoas, né? É, É muito. A gente complica, mas é muito mais fácil do que parece, não tenho dúvida disso. Reinaldo, super obrigado. Pessoal, a gente optou aqui, está todo mundo fazendo live, né, Reinaldo? Então, não é, dá tempo de fazer tudo e a gente optou por fazer um vídeo que pelo menos você pode assistir, né, ver na hora que quiser. Então, não dá para mandar pergunta, mas a gente vai postar nas nossas redes sociais aqui. Se tiver alguma pergunta para um dos dois, a gente depois responde com o maior prazer, né, Reinaldo? sim, estamos juntos. Valeu, brigadão. Pessoal, cuide-se todo mundo por aí, cuide de você e cuide de quem está do seu lado. Tô bem, podendo, fique em casa mesmo, né? Até Fique em mais. casa. Hashtag fique em casa. Valeu.